Boa tarde a você que acompanha mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Para falar um pouquinho sobre a atração de novos investimentos, novas indústrias aqui para a cidade, a gente está hoje com o José Eduardo Bequim, que é o diretor-presidente da Invest Paraná, uma organização que funciona como uma ponte entre o governo e a iniciativa privada e que se envolve em todas as negociações de vindas de empresas para o Paraná. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Milena. É um prazer estar aqui conversando com vocês e estar explicando um pouco mais sobre a Invest Paraná e o que o Estado do Paraná tem para oferecer. Então, para começar, eu queria questionar o senhor sobre a sua agenda em Ponta Grossa. Por que hoje um representante do governo do estado veio até a nossa cidade? Bom, por que eu vim? A Invest Paraná ela vem acumulando ao longo de 2019, 2020, nessa gestão, a gente vem acumulando uma série de tratativas que a gente viu que foram vitoriosas. A gente conseguiu trazer para o Paraná números surpreendentes, tanto em 2019 como em 2020, mesmo na pandemia, de empresas investindo. Ponta Grossa foi uma das campeãs nos investimentos privados de empresas. Então, para 2021, nós temos certeza que vai ter algum problema. Vai ter um problema por quê? Tem uma inflação aparecendo por aí, tem empresas se desestimulando a fazer novos investimentos, tem uma série de fatores que a gente está vendo que o cenário não vai estar favorável em 2021, como foi 2019, como foi 2020, mesmo com a pandemia. Como que nós podemos reverter isso daí? Eu sempre explico para as pessoas que é o seguinte, agora tem muita gente chorando, então vamos fabricar lenço. Então se a gente tem que fazer isso, sair na frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos regionalizar o que é a Invest Paraná. A Invest Paraná é a porta de entrada de todo o investimento, de todos os benefícios e incentivos entre o setor privado e o setor público. Então nós queremos passar todo o know-how que nós adquirimos para as 24 cidades polos. Nesse ano nós se comprometemos pelo menos a 12. Eu acho que esse ano nós vamos tentar chegar nas 24, mas pelo menos 12 esse ano. E Ponta Grossa está sendo a segunda cidade. Ontem foi a vez de Maringá, hoje está sendo a vez de Ponta Grossa. Ou seja, a partir de hoje existe a Invest Paraná Ponta Grossa. Ponta Grossa vai acumular para a região inteira, para todos os municípios, a atração de investimento vocacionado ao Estado. Então ela vai ter uma pessoa, duas pessoas aqui, a prefeitura vai destinar quem são essas pessoas vão falar em nosso nome. Elas vão ter todos os mecanismos, vão ter acesso a todos os sistemas de BI, sistema de inteligência, algoritmos que a gente usa, vão poder cadastrar aqui os protocolos. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, os empresários, quando eles vão fazer investimentos, eles às vezes estão mais preocupados com a agilidade da resposta do que propriamente dito se vai ser mais 1, 2, 3 pontos percentuais a menos de imposto. Então assim, a informação é a coisa mais importante hoje. Então a intenção é facilitar e também aproximar essas negociações que são feitas entre o governo do estado e as empresas diretamente aqui na cidade. Isso mesmo. Então Ponta Grossa ganha um destaque para o estado e ganha um destaque na região muito grande. Estou falando agora do setor privado. Então, ou seja, toda a região vai ser concentrada aqui em Ponta Grossa. Nós estamos abertos a fazer todos os atendimentos em Curitiba? Estamos. Mas a gente acha que o pessoal de Ponta Grossa sabe mais da região do que nós lá em Curitiba. O senhor comentou que Ponta Grossa é a segunda cidade que está recebendo essa visita, esse projeto. Por que é a segunda cidade, considerando a proximidade com Curitiba? Quais que são os diferenciais de Ponta Grossa para receber uma nova estrutura e também novos investimentos? Assim, a primeira foi Maringá e Ponta Grossa, mas assim, foi uma questão apenas logística, foi uma questão de... Mas assim, Ponta Grossa como Maringá são cidades que estão muito preparadas para se tornarem um centro. Ponta Grossa é um fenômeno, né? A gestão anterior, a gestão agora começou com o mesmo ritmo em atração de investimento em indústrias, tanto que o que aconteceu nos últimos 2 anos na entrada de empresas, graças à gestão do Marcelo, foi uma coisa fantástica. Então, o fator da escolha de Ponta Grossa é justamente esse, é trazer para cá, pegar a experiência que Ponta Grossa tem como destaque, somar as ferramentas que a gente tem, para que a experiência não fique só numa pessoa, numa gestão. Por exemplo, a Invest Paraná hoje, ela não é só uma pessoa, é um grupo de pessoas que trabalham e a gente quer jogar isso aqui dentro de Ponta Grossa.
A indústria de Ponta Grossa hoje ela é realmente muito forte, é a quinta maior do estado e aqui na cidade o setor industrial representa 60% de todas as riquezas que são geradas pela cidade por ano. A gente tem algumas vocações industriais, como o setor metal mecânico, setor de alimentos, setor de borracha. Quais que devem ser os focos agora, os setores que vão ser um enfoque na atração de investimentos? O que deve ser desenvolvido na cidade? Os que você falou tem que ser trabalhado e tem que ser fomentado cada vez mais, principalmente a economia circular, ou seja, as indústrias que podem trabalhar esse setor. Faltou um que você não falou, foi o setor do automobilismo, da indústria automobilística. Então, assim, Ponta Grossa é o segundo centro automobilístico, só perdendo para São José dos Pinhais. Então, eu acho que esses deveriam ser trabalhados. Porém, eu trago duas coisas para Ponta Grossa, que eu conversei hoje na prefeitura e na associação comercial, que acho que a gente não pode menosprezar. Um deles, eu vou começar pelo que tem menos vocação em Ponta Grossa. Tecnologia. Eu acho que deveria sim ser fomentado mais o ecossistema de tecnologia, de inovação, fazer os nossos jovens, os nossos adolescentes estudarem mais programação, abrirem mais cursos, a prefeitura, o setor público, trabalhar isso como uma política social, questão da inovação, o Estado vai fazer a parte dele. Mas o segundo, turismo. Então, assim, Ponta Grossa e região tem uma vocação na questão turística muito forte, né? Veja o que está acontecendo com Vila Velha, mesmo durante a pandemia, com a concessão do parque e tudo mais. Então, eu acho que a vocação do turismo, que Ponta Grossa é muito forte, e a região toda, deveria ser explorado, deveria ser trabalhado os receptivos melhores. Eu acho que o Estado tem que colocar mais ferramentas. Lançamos ontem o Paranapay, que nada mais é do que, em vez de a gente dar dinheiro, por exemplo, prêmios milionários para uma pessoa, nós vamos dar 8 mil prêmios de R$100 para que as pessoas gastem no turismo, que as pessoas vão nos serviços de turismo e cultura, que um restaurante que você não conhece, você vai acabar conhecendo uma pousada aqui na região rural que você não conhece, que você não tinha. Hoje você tem, lógico que R$100 é só um início, mas nós estamos fazendo a nossa parte, vocacionando o nosso estado como sendo um estado de turismo. O senhor comentou do setor automobilístico aqui de Ponta Grossa, né? A gente tem a DAF, que é a montadora de caminhões, a única montadora aqui da América do Sul, fica em Ponta Grossa. E recentemente a gente teve o anúncio da Tatra, aquela indústria da República Tcheca, que também deve vir aqui para Ponta Grossa. Eles afirmaram que o investimento foi um pouco atrasado por conta da pandemia. A gente até fez uma reportagem nos últimos dias com a empresa que mostra que os investimentos devem ser consolidados no segundo semestre, o que era para ser agora. Como que fica a questão dos incentivos? Mesmo com esse atraso, os incentivos continuam para a empresa? Como que funciona essa questão de prazo? Não tem problema. Existe um tempo legal que a gente coloca, o tempo é superior a 12 meses. Está certo que existe o cronograma que a empresa estabelece. Mas veja, eu acho que aqui a gente tem que respeitar o que está acontecendo no mundo. Ninguém queria que acontecesse essa questão da pandemia, a questão da logística, o que está acontecendo. Então, se tiver que prorrogar um determinado prazo, veja, quem difere prorrogações e tudo mais é a Secretaria da Fazenda. Nós somos só um meio de conexão. Mas eu acho que cabe sim um relatório, cabe sim uma dilatação de prazo, e eu acho que o governo não vai atrapalhar em nada isso. Quando também foi feito o anúncio da Tatra, foi comentado que o grupo dessa empresa tem mais de 20 empresas e que algumas dessas outras poderiam também vir a se instalar aqui em Ponta Grossa. Há alguma negociação no momento em andamento para a vinda de outras empresas relacionadas a esse grupo? Existe, e assim, eu já quero até colocar, por mais que a gente vai transferir muita responsabilidade, muita informação para a Invest Paraná Ponta Grossa, existe muita informação que um dos grandes segredos, eu acho que da Invest Paraná é a gente dar uma certa tranquilidade para o empresário de construir as negociações de forma sólida, de forma jurídica, com muita fundação. E aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente trabalha com uma coisa chamada acordos de sigilos. Então, com a Tatra, nós temos um acordo de sigilos das próximas indústrias. É um grupo muito forte. Eu visitei a República Tcheca junto com o nosso vice-governador, Darcy Piana. Conhecemos os donos da empresa, sabemos o potencial deles. Eles, depois de consolidarem o investimento na Tatra, com certeza, pelo menos, sei lá, mais 2, 3 empresas do grupo devem vir sim para o Paraná.
Um outro setor que tem atraído também essas chamadas empresas satélite, que prestam serviços para as maiores, é o setor de alimentos. A gente tem aqui algumas gigantes, como a BRF, a Madeiro, e agora também a gente está recebendo novos investimentos no setor cervejeiro. Por exemplo, a Heineken e a Ambev já anunciaram sua ampliação, né? A Heineken já está em obras e a Ambev logo também já inicia aí a maior produção. Essas duas empresas, por que é importante essa ampliação delas, tanto em relação à geração de impostos quanto à empregabilidade? Qual que é o diferencial dessas duas grandes cervejeiras? Vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente entender as vocações regionais da região. Não vou falar mais de cidade, vamos falar região, e Ponta Grossa é líder da região. Então, assim, uma das vocações regionais, uma das vocações da região de Ponta Grossa é a questão da indústria do agronegócio. A vocação do Paraná é o agro. Lógico que agora a gente está querendo trabalhar mais a indústria da transformação porque a gente coloca mais valor em vez de ficar vendendo commodities apenas. Então, a ideia é fomentar que essas indústrias ampliem cada vez mais os seus parques. Por quê? Quanto maior for o parque dessas indústrias, maior vai ser a chance de, quando acabar o incentivo, elas irem embora. Por quê? O incentivo que nós damos como Estado para as indústrias é uma questão delas, a gente antecipa a questão dos investimentos. Porém, chega uma hora que é finito. Esses investimentos pode ser que não por razão do Estado, mas o governo federal pode cortar isso, porque existe hoje um conselho fazendário, que é o CONFAS. Se a partir de amanhã eles cortarem, nenhum mais Estado tem benefício, ou pode ceder benefício. As indústrias, quando elas estiverem com seus parques, quanto maior o parque, maior é a chance delas permanecerem onde elas estão, as suas cidades natais. E elas acabam também gerando riquezas não só burocráticas, como tributos, mas próprio emprego e renda, né? Eu acho que o mais importante, quando a gente dá um incentivo para uma indústria, tá? E isso eu aprendi muito com o secretário René da Fazenda, que é o seguinte, é o quanto ela vai gerar de economia junto aos seus funcionários. É importante que os seus funcionários sejam funcionários bem remunerados, é importante que entre bastante recurso ali, porque entrando bastante recurso ali, significa que o recurso fica na cidade, e esse recurso gira algumas vezes dentro da cidade. Então é aí que o imposto que a gente está abrindo mão de receber, ele volta de alguma forma. A gente viu que no ano passado, saiu essa semana a notícia, quase metade dos novos empregos do Paraná foram gerados pelo setor industrial, né? E Ponta Grossa ficou numa posição muito privilegiada e, assim, Ponta Grossa está de parabéns, é um povo trabalhador. Eu falei hoje com a prefeita, a professora Elizabeth, que eu, quando venho a Ponta Grossa, eu me sinto em casa. Desde a época do Marcelo, eu venho a Ponta Grossa e me sinto em casa. Então, assim, é um povo que, mais do que tudo, é um povo trabalhador, é um povo que nasceu para trabalhar, é esforçado, inteligente, e isso pesa quando um empresário, quando alguma indústria decide vir para o Paraná, ele olha esse detalhe. Impulsionadas por essa vocação cervejeira, essa vocação agro mesmo aqui da nossa região, em novembro 4 cooperativas, 2 da região, uma de Corapuava e uma da Lapa, anunciaram seus cooperados apresentar o projeto para a construção de uma maltaria aqui na cidade também, uma maltaria que seria voltada para as cervejarias. A Invest Paraná também está envolvida nessas negociações? Como que estão esses trâmites? Qualquer negociação com o Estado do Paraná que envolve benefícios e incentivos, a gente, não é por lei, é por plano de trabalho que nós temos, nós somos obrigados a emitir um parecer do que a gente está vendo que vai acontecer, uma análise de balanço, uma análise de como vai ser, e a interlocução junto à Secretaria da Fazenda, principalmente a Diretoria de Assuntos Econômicos e Tributários, que a gente conhece como DAET. Então, assim, estamos envolvidos, sabemos desse projeto, só que é um projeto que está andando ali, passando por todas as fases que tem que passar. E ao decorrer desse ano, o que a gente pode esperar de novidades? Quais setores que devem receber mais investimentos, considerando as negociações que já estão em andamento? Eu acredito muito na indústria de transformação de alimentos, acho que isso tem algumas surpresas para vir ainda, e eu acredito e volto a reforçar a questão do turismo, tá? Eu acho que o turismo é uma coisa que nós temos que trabalhar, nós temos que... Veja, o Paraná hoje já detém Foz do Iguaçu, o segundo maior destino internacional do país. Nós temos Ilha do Mel, que está entre os 5 maiores destinos internacionais
fora do país. Por que não colocar a Vila Velha? Por que não colocar o Cânion do Quartelar? Por que não a gente colocar esses atrativos, Buraco do Padre? Por que não colocar esses atrativos também na rota? Uhum. Dentro desse setor alimentício aí que tem sido destaque justamente por conta desses investimentos anunciados, há também algumas sondagens. No final do ano passado, a Prefeitura comentou da sondagem de uma indústria multinacional japonesa do ramo ali de fabricação de macarrões instantâneos e também chegou para a gente a informação de uma grande indústria de bolachas. Essa indústria de bolachas ali do interior de São Paulo, até que faz uma brincadeira no nome, com o nome dela sendo o inverso da cidade, ela também está sendo cotada aqui para Ponta Grossa? Sabe aquela piadinha do bip, bip, que está censurado? Então é mais ou menos isso. De novo, a Invest a gente trabalha com NDA, que são acordos de confidencialidades. Então, assim, existem, mas é o seguinte, e isso é uma coisa que eu falo muito com as prefeituras, com prefeitos, prefeitas, é o seguinte, às vezes vocês anteciparem um anúncio pode se tornar prejudicial na negociação. Muitas dessas empresas, né, elas têm ação na Bolsa. Então, por elas terem ação na Bolsa e dependendo do investimento, isso pode alterar algum problema com os minoritários, principalmente, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de anúncio. Então, assim, existem, mas de verdade não está definido ainda, e a hora que tiver definido, pode ter certeza. Primeira pessoa a anunciar vai ser o governador, que o benefício ele é estadual, não é municipal. Eu acho que o prefeito tem que ser o segundo a anunciar, e pode ter certeza que eu vou estar entre os três, soltando o rojão para esses benefícios. Então, ao invés da gente falar quais setores, quais empresas podem vir para a cidade, quando que a gente pode ter novidades em relação a novos investimentos industriais? Ainda no primeiro semestre, ou as negociações devem continuar aí pelo menos para o final do ano? Não, o que depende da gente, da Invest, é sempre assim, eu sempre trabalho não com a mentalidade do setor público, que demora um pouco mais, tem todo um rito, o nosso rito é mais rápido, então nós temos uma outra velocidade. Se depender de nós temos anúncio já em fevereiro, temos anúncio em março, temos anúncio em abril. A ideia é tomar que a gente tenha anúncio toda semana. É o que a gente espera, né? E além de Ponta Grossa, pensando agora no estado como um todo e também em outros polos como Londrina, Maringá, mais para o oeste, há já alguma empresa que está engatada, que já anunciou nas últimas semanas ou deve fazer aí o anúncio nos próximos? Tem bastante, tem muitos anúncios assim que já estão assinados. Nós estamos esperando só a agenda do governador para poder fazer esse lançamento. Eu acho que, como ele é o nosso líder maior, é quem realmente formou a equipe e tudo mais, e para angariar e tudo mais. Então, eu acho que a gente deve estar lançando já nos próximos dias, que nem a gente lançou semana passada a Ambev, que foi, acho que acredito eu, até agora o maior investimento da indústria privada no Brasil desse ano, por mais que o ano está começando, mas eu quero ver quando é que alguém vai anunciar mais que 385 milhões, 370 aqui para Ponta Grossa. Né? Ponta Grossa deixou para os outros municípios 15 milhões, foi muito legal da parte de Ponta Grossa, mas são 385 milhões no estado. Então, tem muitos outros vindo e inumeramente, assim, vezes 2, vezes 3 esse. E pensando nos municípios próximos a Ponta Grossa, a gente vê muita notícia, muito anúncio voltado aqui para a cidade, mas a nossa região também é muito rica e tem muitas oportunidades. Também são feitas negociações com essas cidades menores, como que é a diferença desse trato? Essa é a ideia do que eu vim fazer hoje aqui, tá? O que eu vim trabalhar, um dos pilares que eu vim trabalhar aqui hoje foi falar, Ponta Grossa, vocês têm que tomar cuidado com o crescimento. Eu acho que o crescimento é bom, mas exagerado ou desordenadamente, isso pode gerar um problema lá na frente para vocês que moram aqui. Então é o seguinte, nós trouxemos toda a nossa ferramenta, trouxemos uma ferramenta muito especial, que é o nosso BI, e um sistema de algoritmos, que é para fazer o seguinte, quando a indústria se estabelece aqui, ou ela vai ampliar o seu parque fabril, tentar descobrir num raio de 50, 100, 150 quilômetros, 200 quilômetros, quais são indústrias menores de pequeno porte que podem suprir essas necessidades na cadeia produtiva, né, que o pessoal chama de supply chain, né, que é o suprimento, e trabalhar isso. Isso cabe a Ponta Grossa. Eu acho que se o Estado também ajudou bastante Ponta Grossa,
Eu acho que agora Ponta Grossa tem que ajudar também bastante a região e viver também interligado. Eu acho que só dessa forma nós vamos superar 2021, porque é o seguinte, se a gente não superar 2021, o grande reflexo vai ser 22 e 23. Então, assim, nós temos que... Já estamos vendo que está vindo a tempestade. O que a gente tem que fazer? Se preparar, tentar desviar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e essas são as ferramentas para a gente fazer isso. Quais são as cidades mais próximas aqui a Ponta Grossa que têm esse potencial de receber grandes investimentos? De verdade, todas. Cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem a sua vocação regional, cada uma tem o seu polo de indústria ou microindústria. Então é o seguinte, eu acredito sempre que o escritório da cidade regional, o caso de Ponta Grossa, o caso de Maringá, de Londrina, de Guarapuava, e assim vai, né? Foz do Iguaçu, eu acho que cada cidade tem que buscar e tem que aprender a trabalhar em conjunto. Nós vamos estar juntos, nós vamos trabalhar junto, não para. Então, nós vamos trabalhar com essas cidades e a gente vai desenvolver isso daí. E a previsão é montar esse escritório a partir de quando? Se depender da gente, segunda-feira está aberto. Depende agora da prefeitura. A nossa parte nós já fizemos. Viemos aqui, assinamos o termo de cooperação, lógico. Vamos a partir de segunda-feira criar o plano de trabalho devagarzinho. Eu acredito que a prefeita vai precisar de pelo menos mais uns 2 dias, 3 dias, 4 dias para escolher quem é a pessoa ou as pessoas que vão receber esse treinamento. Porque a ideia é que essas pessoas tenham muito acesso à informação. E informação hoje tem que ser bem usada. Como é informação sigilosa, tem toda uma série de compliance e tudo mais, e tem que estar dentro de tudo, né? Tem que estar dentro das normas da Controladoria Geral, tanto do município como do Estado. Então, tão logo ela estabeleça isso, e eu acho que é muito rápido, porque as ferramentas já estão liberadas. Tá certo. Bequim, muito obrigada pela sua participação, por vir conversar um pouquinho aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Acho que a Invest Paraná Ponta Grossa, no máximo 10 dias, 15 dias, está aberta, está à disposição de todos os telespectadores, de todos os prefeitos, de todo mundo da região. E lá em Curitiba nós também estamos de porta aberta, esperamos vocês, podem vir nos visitar, podem nos contatar, temos um site, o site é muito completo, então estamos à disposição. Novamente agradecemos a sua presença. E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. Até a próxima!